Olá, pessoal do nono ano, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estou gravando esse vídeo aqui rapidinho para vocês, para orientar vocês para a produção da atividade de recuperação do segundo bimestre, tá? É importante que todos façam essa tarefa e que me enviem na data certa, que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Vou compartilhar a tela aqui. Bom, essa é a tarefa de recuperação. Por que que eu estou gravando esse áudio para vocês? Porque é uma tarefa um pouco diferente. Eu adaptei essa tarefa da sua apostila do nono ano do segundo bimestre. É a tarefa 36 e 37. Lá na apostila, se vocês forem lá nas páginas, tá? Para ler, vocês vão ver que pede a elaboração de um podcast, tá? Podcast, o que é? É um arquivo de áudio, nada mais que isso. Só que aqui nessa orientação que eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp e vou colocar lá no Classroom, tá? Eu criei o Classroom, vou mandar essa tarefa lá para vocês e vou mandar também no WhatsApp, tá? Vocês vão poder fazer a tarefa de maneira mais direcionada, de maneira mais orientada, tá bom? Então, ó, para enviar no meu e-mail, tá? Ou lá mesmo pelo Classroom, dá para vocês enviarem por lá. A data de entrega é até 2 de setembro, isso é importante, porque eu preciso lançar notas, tá? Da recuperação. Todos vocês precisam fazer, todos vocês precisam recuperar nota no ano. Isso é importante, tá? Então, ó, eu vou explicar aqui para vocês o que vocês têm que fazer e depois eu vou gravar um outro vídeo bem curtinho com um tutorial de como vocês gravarem o podcast de vocês por um aplicativo aqui que ele é bem simples de usar, tá? Então, vamos lá. Produção de podcast, tarefa em 2 etapas. Primeira etapa, resolver a tarefa da apostila, da página 36, a tarefa 36 da apostila e me enviar uma foto, tá? Depois que vocês resolverem essa tarefa 36 aqui, eu vou colocar a página aqui certinho para vocês, tá, gente? Aqui não tá a página da apostila, vou colocar a página. Depois que vocês me enviarem essa tarefa 36 respondida, enviar a foto para mim, aí vocês vão elaborar o podcast conforme orientações da página 111 e 112. Aí a gente já está na tarefa 37, certo? Critérios para a tarefa. Como que eu vou dar nota para vocês? Apostila. Questões da apostila resolvidas e vocês me enviando a foto. Nota de 1 a 4, tá? Aí vamos para a produção do podcast. A autoria própria, não copie nada da internet, tá? Senão eu vou dar uma procurada para pesquisar, tá? Então não copie nada da internet, faça você mesmo, tá? Nota de 0 a 2. Então, se você fez tudo de sua autoria, você sozinho pensou e fez, você pode ganhar nota 2. Se eu ver que você copiou tudo da internet, de um outro lugar, de um outro site, aí você não vai ganhar nota, tá bom? Aí aqui, e a elaboração do podcast, o tema do podcast de vocês é como conquistar a amizade de um adolescente. Vocês vão lá olhar na apostila, na página 37. Peguei o tema de lá, tá? Eu só adaptei a atividade para vocês, tá bom? Para facilitar a vida de vocês. Então, o tema é como conquistar a amizade de um adolescente. Nota de 0 a 4 para a elaboração desse podcast, tá? Aqui, ó, tem um exemplo de podcast no portal G1, assunto coronavírus. Se vocês acessarem esse site aqui, vai direcionar vocês para essa página, tá vendo? Aqui tem vários podcasts, ó, para vocês ouvirem, para vocês saberem do que se trata, tá bom? E na hora que eu for gravar o tutorial para usar o programa, eu vou acabar gravando um podcast também. Aí eu mando para vocês também,
para vocês terem 2 aí de exemplo, tá bom? Aí tem aqui as outras orientações. Você deverá produzir um arquivo de áudio como um episódio de podcast, de acordo com as especificações que seguem, tá? O tema deverá ser como conquistar a amizade de um adolescente. O áudio apresentará orientações para uma pessoa agir e despertar a amizade de um adolescente. Lembra do que a gente estudou o bimestre inteiro? Texto de orientação e texto de prescrição. Texto de prescrição é um texto que dá ordens, né? Fixo ali, você não pode escapar daquilo. Bula de remédio, você não pode deixar de seguir aquelas orientações. Aqui não. Aqui é um texto de orientação. Então, você vai dar dicas de como conquistar a amizade de um adolescente, tá? Antes de criar o seu arquivo de áudio, você vai fazer um texto, né? Porque depois você vai gravar e você tem que estar com tudo escrito num papel para você poder fazer a gravação e a gravação ficar bacana. Então, ó, você deve criar uma reportagem, ou seja, fazer um texto e depois você vai gravar o áudio, tá? Aí aqui mais para baixo tem as dicas, ó. Dicas para elaborar o seu texto ou reportagem. O seu texto, reportagem, tá? Por exemplo, eu aqui em casa, né, com a minha filha, pensando, que dicas eu poderia dar para os meus alunos de como conquistar a amizade de um adolescente? Vocês são adolescentes, vocês sabem, né? Mas eu resolvi elaborar aqui algumas dicas para vocês, tá? Então, elogios, bons conselhos, convites para passeios, presentes, conversas alegres, gostar das mesmas coisas, ajudar em tarefas da escola ou tarefas domésticas, ajudar em projetos pessoais do jovem, tá? Aí, por que eu coloquei aqui essa etapa de presentes? Você deve estar pensando, nossa, professora, mas eu não tenho dinheiro para presentear ninguém. Vamos supor que você quisesse conquistar a amizade de uma pessoa que você acha que é bem legal, um outro adolescente, uma outra menina, um outro menino que é bem legal. Ah, professora, eu não tenho dinheiro para dar presentes, não posso ficar dando presentes para os outros. Mas aqui você tem que pensar que você está dando dicas para outra pessoa. Então agora você vai pensar no seu público. Para quem é esse áudio que você está fazendo? Tá? Você vai direcionar esse áudio para quem? Você vai dar dicas para uma mãe ou um pai conquistar a amizade do filho, tá? Ou de um sobrinho. Você vai fazer esse áudio para um professor conquistar a amizade daquele aluno mais problemático, daquele aluno que está indo mal na escola e o professor precisa conquistar aquele aluno para poder ajudar ele. Ou você vai fazer esse áudio para um jovem conquistar a amizade de outro jovem. Você vai escolher o seu público, tá? Então, aqui, ó. Escolha quem quer conquistar a amizade de um adolescente. Pai, mãe, professor, professora, outro adolescente, um amigo, tá? Para criar o podcast, você pode fazer uma entrevista com esse professor, com esse amigo, com o pai ou a mãe. Aí aqui, ó, tem exemplos de perguntas que vocês podem fazer, ó, tá? Todas essas perguntas aqui vocês podem fazer na entrevista de vocês, tá bom? O seu áudio tem que ter no mínimo 4 minutos e no máximo 10 minutos. Não faz arquivo de áudio com menos de 4 minutos, tá? Porque é o mínimo. Eu ainda diminuí ainda, tá? O tamanho do áudio, gente. Se vocês forem lá na apostila de vocês, lá pede um arquivo com no mínimo 5 minutos, tá? Então eu diminuí, tá bom? Para facilitar também para vocês. Aí aqui tem algumas informações sobre os formatos. Você pode falar você sozinho. Se você é bom de conversa, faz o áudio você sozinho, tá? Se você não tem muitas ideias, não tem como pensar nesse texto sozinho, tá em dificuldade para escrever, faz a entrevista com uma pessoa, tá? E aí depois você, no final da entrevista, você dá a sua opinião. É importante isso. Você tem que dar a sua opinião. Como você faria para conquistar a amizade de um adolescente, tá? Ou que dicas você daria para esse pai ou esse professor ou essa mãe conquistar a amizade desse adolescente? Então, é importante que você dê a sua opinião, você dê o seu parecer,
tá? Você é um jornalista, um repórter agora, está fazendo esse podcast, tá? Dê um título ao seu áudio, você vai mandar o áudio para mim no meu particular com um título, tá? Lá no programinha, que eu vou gravar já já, vou mostrar para vocês como que faz. E para gravar o podcast, baixe o aplicativo Spreaker Studio na Play Store, ou outro semelhante para quem utiliza celulares iPhone, tá? Esse aqui eu baixei no meu celular. Ele é pequenininho, tem uns 10 mega mais ou menos, tá? Eu vi outros lá de 40, 50, 60 mega. Vai depender de vocês, da quantidade de espaço que vocês têm disponível no celular de vocês. Certo, gente? Daqui a pouco, então, eu vou gravar o tutorial do aplicativo, tá? E mando para vocês. E aí, pessoal, eu de novo, tá? Agora tô aqui com o meu celular e vou gravar a tela do meu celular para fazer o tutorial para vocês do aplicativo, tá? É esse aqui, ó, Speaker Studio, tá? Esse aplicativo, Spreaker Studio. Aí agora a gente vem aqui, ó, criar. Aí aqui vocês vêm, tem várias opções aqui no aplicativo, tá? Que vocês podem usar. Tem alguns efeitos, ó, por exemplo, na hora que vocês estiverem entrevistando uma pessoa, vocês podem colocar aplausos, tá? Tem vários sonzinhos aqui bem legais, tá? Ainda não tá gravando, tá? Só vai começar a gravar quando eu clicar aqui no REC, tá? Eu baixei o aplicativo ontem, gente, então eu ainda tô aprendendo também, tá? Mas ele é bem fácil, foi o mais fácil que eu achei. Ó, gravar. Comecei a gravar, tá? Então, tudo que eu estiver falando a partir de agora vai virar um podcast, que eu posso compartilhar aonde eu quiser. E vocês viram que tem também a opção de transmitir ao vivo. Então, dá para transmitir ao vivo para as redes sociais, tá? Então, tudo que eu tô falando tá gravando. Vou pôr aqui alguns efeitos, ó. Efeito de aplausos. São muitos aplausos, muitos aplausos. Efeito de risos. Clique da câmera. Quem aí tá com saudade da escola? Tá? Esses são alguns dos efeitos que tem, né? Acho que alguns não, acho que eu cliquei em todos para vocês verem, né? Então, esse é o aplicativo, aí vocês vão fazer dessa forma, tá? Vocês vão escrever o texto primeiramente, tá? As dicas de como conquistar a amizade de um adolescente, seguindo todo aquele roteiro que eu coloquei lá para vocês. Vão entrevistar uma pessoa, a entrevista não é obrigatória, tá? Mas a entrevista vai consumir aí quase 2 ou 3 minutos do seu podcast, entendeu? Então, eu recomendo que façam a entrevista, tá bom? E aí tem a sua parte, a parte que você vai escrever e vai dar a dica, ou para outro adolescente, que aí no caso vai ser você dando as dicas para outro adolescente, ou você vai dar as dicas para um pai, uma mãe ou para um professor, certo, gente? E aí você vai usar esse aplicativo para gravar a entrevista e para gravar a sua fala, certo? Ó, vou parar aqui agora, esse áudio tá com 2 minutos, parei, tá? Parei agora de novo. E eu posso vir aqui, ó, em guardar em rascunhos ou compartilhar. E eu posso ainda editar, certo? Eu não usei a opção de editar. Vou compartilhar, tá? Posso carregar uma imagem para a capa do meu podcast, tá? Aqui eu vou pôr o título, ó. Vou pôr aqui, ó, no meu título. Exemplo. Opa! Exemplo de
de podcast. Para o 9º ano. Certinho? Upload. Tá fazendo upload, já já vai vir a opção para mim compartilhar, tá? Não vou avaliar o arquivo agora. Aí aqui, ó, tem os meus podcasts, certo? Tá aqui, ó, o podcast que eu acabei de criar com vocês, tá bom? Eu posso pôr ele para ouvir. Demora um pouquinho para baixar. Certo? Ó, ele tá rodando aqui. E eu vou em compartilhar, tá bom? Então, ó, vou compartilhar aqui, sei lá, vou enviar para minha filha. Isadora Filha. Pronto. Mandei o podcast para Isadora Filha. Certo, gente? Então, é isso, tá? Espero que isso possa ajudar vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, ok?